boa tarde, boa noite. Na aula de hoje vamos ver os primeiros exercícios de construção de mão, a sua anatomia complexa e sua interação com os objetos. Vamos lá? Vamos à nossa aula introdutória de como desenhar mãos. Então, a primeira coisa é entender e simplificar a mão. Da mesma maneira que outros desenhos que eu já mostrei exemplo, alguns começam a desenhar pela silhueta. O grande problema às vezes da mão é a pessoa começar da mesma maneira. Eu quero começar vendo a forma externa do meu desenho para depois tentar fazer o interno. É um erro. Então vamos pegar assim que você pode começar o entendimento de um dedo como se fossem retângulos uns próximos dos outros. Nós vamos ter círculos que a gente vai chamar de vértebras, no caso dos dedos, as falanges. Tá, eu tenho meu dedo aqui, eu vou deixar essa camada um pouco mais simples assim. E na camada de cima eu vou colocar a finalização do dedo. Então, por exemplo, em cada falange eu vou ter a dobra que vai permitir o meu dedo flexionar. Esse exemplo é para quê? Para nós continuarmos a praticar aquela ideia de toda forma tem que ser simplificada. Então, quando nós passamos, por exemplo, para a palma da nossa mão, ela vai ser um quadrado. De maneira mais rudimentar, explicando no início. Quando eu tenho esse quadrado, eu vou desenhar os meus dedos. E qual é um erro frequente que o pessoal faz? Fazer os dedos da mão todos num ângulo reto. Isso está errado. Por quê? Os dedos eles não têm o mesmo tamanho e nem a mesma flexibilidade. Então, ao invés de fazer um ângulo reto, a gente vai fazer a metade de uma elipse e simbolizando cada um dos dedos por um traço. Aqui nós fazemos um quarto de um círculo, que vai ser a área flexível do dedão, e nós podemos expandir o dedão fazendo retângulo e retângulo. Vou pegar este mesmo modelo, copiar e trabalhar nele aqui, do outro lado. Então, da mesma maneira que eu fiz os outros ali em cima, fiz aquele dedo mais finalizado, agora sim eu vou fazer retângulos maiores. Para simbolizar a minha mão. Tá, ainda tá um pouquinho rústico. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar ela um pouquinho mais clara e vou fazer na parte de cima os detalhes. Então nós temos a falange do meu primeiro dedo aqui. Tem a primeira, a segunda, da mesma maneira desse. Tem a primeira, a segunda, a terceira que conecta com a mão. Só que, como os dedos não são do mesmo tamanho, esse aqui é maior, as falanges vão subir. E eu vou notar o quê? Que o terceiro dedo, a falange, ela se encontra com o primeiro, o apontador. E o dedo mindinho, ele vai até a primeira falange do terceiro, e a falange dele é menor. A falange do dedão, ela está escondida embaixo da mão dessa maneira, enquanto os outros dedos estão assim.
Podemos ver em pessoas muito magras esses ossos bem aparentes. E cada um deles tem um ponto de flexibilidade. Tá, vou fazer ela mais finalizada aqui. Vou deixar um pouquinho mais claro. E vou fazer aqui. Respeitando as dobras. Normalmente o dedão chega de encontro com essa primeira falange aqui, não mais do que isso, para não ficar muito largo, muito lá em cima. E preservando as dobras de pele. A nossa mão pode flexionar do jeito que ela flexiona por conta das dobras na pele. Vou pegar esse mesmo modelo e vou inverter ele aqui para poder fazer a mão de frente. Porque aí a gente vai mostrar as unhas da mão. Então, nesse caso aqui, as dobras que eu vou mostrar são as dobras de cima da mão, as falanges conectoras com o punho e as unhas. E aqui esses ossos vão ficar mais evidentes. E aí eu vou ter a minha mão de frente e de costas. Uma das coisas que muita gente erra, deixa eu distanciar um pouquinho mais, muita gente erra em quesito da dobra do dedo. Então muita gente negligencia porque tenta fazer a dobra como se fosse algo assim. Só que se aqui eu tenho a primeira, a segunda e a terceira falange, na verdade o meu dedo ele vai dobrar respeitando esse movimento. Então, isso tem que ser levado em consideração para não se comer nenhuma das dobras no processo de construção. Comer que eu falo, negligenciar. E aí nós temos uma regra que vai servir para a mão bastante, que é a seguinte, lembrando a nossa aula passada, os primeiros módulos, a gente vai fazer um dedo sendo visto de frente. Então, por exemplo, esse dedo em pé, ele tem essa forma aqui. Sendo visto de pé e na parte interna da mão. Como eu faria esse dedo sendo visto de frente? Muita gente se enrola nesse ponto. O primeiro ponto, o dedo ele não é um cilindro perfeito aqui assim, onde o topo é igual à base. Ele, na verdade, ele é mais afunilado, porque a ponta do dedo ela é maior do que a conexão com a palma da mão. Quando eu vou fazer isso, se eu subdividir essas partes, e aqui eu estou olhando ele totalmente de frente, onde eu vou ter só o eixo
X e Y, onde eu não tenho profundidade. O que eu vou fazer quando eu tiver a profundidade? Eu vou fazer, eles são na verdade como cilindros ou prismas também. Só que quando você ver o primeiro, aí você vai ver o segundo, na verdade existe uma sobreposição. E quando você vai ver o terceiro, existe a mesma sobreposição. Beleza. Como que isso aqui poderia se tornar um dedo? Quando eu respeito essa sobreposição, ela na verdade vai se tornar nas nossas dobras. E quanto mais posicionado para o espectador o dedo estiver, mais ele vai sobrepor as partes que estão escondidas atrás. Vou pegar também e fazer este aqui do lado. E aqui tem um dedo sendo visto de frente. E a dobra que os dedos podem fazer. A gente vai notar que, por exemplo, quando eu construo a mão, eu construí a mão aqui na cor vermelha, o esboço da mão. E na cor preta eu vou fazer como que esses dedos podem dobrar. Então, por exemplo, eu tenho um deslocamento aqui do dedão que ele vai no máximo fazer esse movimento. Por quê? Porque esse acúmulo de pele aqui dentro da mão, ele não permite ele se movimentar. E segundo a regra de sobreposição, na hora que eu fecho os meus dedos dentro da minha própria palma, o que eu vou ver são as dobras das falanges que ficavam do lado de trás da minha mão. Eles sim podem fazer um movimento mais complexo. E aí nós vamos ter casos de outros movimentos. Aqui eu vou citar alguns exemplos que as pessoas costumam desenhar. Então, por exemplo, vai fazer uma mão como se fosse ameaçando outra pessoa. Vai fazer um dedo apontando. Então eu tenho meu dedo na frente, vou ter o movimento do dedão. É interessante que se enxergue como o dedão vai fazer esse movimento, e tem o meu movimento de sobreposição dos dedos. E vai se notar o quê? Que
que o dedo mindinho ele quase não é visto, porque vai acontecendo a sobreposição dos outros dedos e ele acaba sendo sobreposto, na verdade. Essa aqui eu posso começar com o esboço da palma sendo visto quase que vindo para o observador, e aí eu vou colocar o que eu posso ver dos meus dedos. Então, ao invés de eu conseguir enxergar todo o espaço que seria a anatomia do dedo, com a primeira, a segunda, a terceira falange, na verdade eu só estou conseguindo ver mais as pontas, porque elas estão mais próximas do observador. E saber que a mão conectada no braço, ela é bastante flexível. Aqui eu tenho um braço, eu tanto posso fazer esse movimento, quanto posso fazer este movimento. E aí eu vou levar em consideração a massa do objeto para não fazer a sobreposição de maneira errada. Então, por exemplo, os primeiros dedos aqui, eles vão aparecer, os que estão atrás não, mas existe esse deslocamento do pulso. Então temos que obedecer essas regrinhas para construir a mão e saber que as mãos elas também interagem com objetos. Então, por exemplo, eu vou construir um copo. Claro que eu tenho que dar uma olhada numa referência para saber como a mão se comporta quando ela interage com esse copo. Porém, eu já tenho uma certa noção e vou fazer a construção. Aqui eu tenho a palma da minha mão e o meu dedão ele faz o seguinte deslocamento. Aqui eu vou ver que os dedos eles vão aparecer de maneira bem tímida. Por quê? Porque eu estou obedecendo o tamanho da palma da minha mão. E a massa do objeto. Aplicando a isso, as pessoas poderiam entender, não, então eu vou fazer só a ponta do dedo. Não, se eu não souber o tamanho da palma da minha mão e a conexão que eu tenho que fazer com os meus dedos, eu não saberia nem construir. Isso aqui eu estou construindo de mente mesmo, estou inventando. Um exemplo, tenho aqui uma espada. Muita gente pega, vou desenhar em vermelho aqui, e faz o seguinte, como se fossem os 4 dedos segurando a espada. E tá errado. Por quê? Porque você não está considerando o peso da espada e a massa da espada se referente à mão. Então aqui eu vou construir. O meu dedão estaria um pouco mais deslocado. Não tão angulado reto. E os dedos que conseguem segurar e quase dar uma volta na espada são os maiores. Só que quando você chegar aqui no dedinho, porque ele é menor, ele não vai conseguir segurar totalmente a espada. Isso é interessante porque a percepção de massa dos objetos ela é percebida em milissegundos. Então a pessoa consegue enxergar se o seu objeto está bem ou não está bem construído de acordo com o que você está fazendo interagir com os seres humanos ou outros objetos em cena.
Então, só um plus, construir uma mesma posição de mão, mas sendo visto de ângulos diferentes, utilizando os diagramas. Então aqui, essa posição aparece bastante em quadrinhos. Tá, aí eu quero levar essa posição a uma vista um pouco mais lateral, que vai preservar mais a identidade do dedo mindinho. Então vou encarar esse mesmo modelo aqui. E aí eu vou começar a fazer. Então, não tem outra maneira de estudar a mão se não for treinando e olhando referências. Então aqui eu estou usando a sobreposição. Vai ver que essas linhas mais pretas, elas vão ficar mais à frente. Aqui eu vou dar uma corrigida. Essa parte que está mais preta está à frente. E aqui eu tenho o dedão mais escondido porque ele está mais atrás. Então, eu não olhei nenhuma referência dessa mão, eu sei construir baseado nos modelos tridimensionais das formas mais simples que eu posso usar para construir qualquer desenho. Então, o exercício é replicar todos esses modelos que eu informei. No momento mais à frente, quando a mão estiver interagindo com o corpo anatomicamente, nós vamos fazer exercícios mais complexos. Então a gente já vai se acostumando a construir a mão com esses modelos tridimensionais. E é isso.